Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Na semana em que completa 1000 dias de gestão, o governo libera a Caixa para fazer empréstimos de até R$1.000 pelo celular para quem tem conta digital. O Congresso está reunido e avalia se mantém ou derruba mais de 30 vetos presidenciais a projetos de lei. Depois do resultado de uma eleição apertada e sem nenhum partido com maioria dos votos, a Alemanha costura alianças para definir quem vai ser o sucessor de Angela Merkel. E ainda a gente mostra uma história de amor que termina com mais uma vida salva, graças à solidariedade de quem se decide pelo ato de doar. O Congresso Nacional analisa neste momento vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos de lei. E quem acompanha o assunto e traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite para você. Oi, Roberto, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Olha, por conta da pandemia, as sessões do Congresso, que deveriam ser entre deputados e senadores, agora estão acontecendo de maneira separada. Primeiro Câmara e depois Senado. Neste momento, os senadores estão reunidos para apreciar vetos que já foram votados aqui na Câmara. E aí, os senadores votaram pela derrubada do veto ao projeto que suspende ações de despejo durante a pandemia, medida que vale até 31 de dezembro deste ano. E em função de um acordo, os senadores derrubaram esse e outros 7 vetos que também já passaram aqui pela Câmara, sendo que 7 deles, foram rejeitados pelos deputados. O Senado também manteve, assim como a Câmara, outros 7 vetos presidenciais, como, por exemplo, o que previa a prorrogação do prazo para entrega do imposto de renda e também isenção do IPI para veículos de pessoas com deficiência. Os senadores podem analisar ainda hoje outros vetos que não passaram aqui pela Câmara, são vetos a projetos que são de autoria do Senado e, além disso, de outros 3 projetos do Executivo que tratam ali da liberação de créditos extraordinários, São medidas tratando sobre questões orçamentárias. Um desses PLNs já foi aprovado aqui pela Câmara, e abre espaço no orçamento para viabilizar o Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. Roberto e Catiúcia, com vocês. Tá ótimo, Selma. Obrigado aí pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira do lançamento da linha de crédito Caixa Tem, que vai liberar empréstimos de até R$1.000 para quem possui conta digital na Caixa. Essa é mais uma medida para marcar os 1000 dias do governo federal e a novidade é que a contratação dos empréstimos pode ser feita diretamente pelo celular. O crédito Caixa Tem pode ser usado para despesas pessoais, como pagamentos de dívida, ou no pequeno empreendimento para pagamentos de fornecedores, aluguéis, conta de água, luz e até mercadorias. A contratação tem valores entre R$300 e R$1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e até 24 parcelas para quitação. Ajudar quem mais precisa e tem condição de pagar. Como nós vimos, marisqueiros, ambulantes, pescadores, pessoas que têm renda, mas que não conseguem comprovar. A medida poderá beneficiar cerca de 100 milhões de clientes que já possuem contas digitais no Caixa Tem e podem ser solicitadas pelo celular de acordo com o mês de aniversário. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, a opção já está disponível a partir desta semana. Está dando uma capacidade financeira adicional, uma inclusão digital, uma inclusão bancária, uma inclusão financeira para esses lutadores, esses guerreiros. É fundamental e também um direito à cidadania, pois muitos desses brasileiros não têm sequer cadastro e muitas vezes têm que recorrer ao agiota, a todo tipo de forma de crédito. Na cerimônia de lançamento da linha de crédito no Palácio do Planalto, também houve assinatura de 2 decretos pelo presidente Jair Bolsonaro. Um que aprimora os critérios do time Mania e outro que revoga 892 atos normativos editados entre 1990
1943 e 2020. Abertura de créditos orçamentários, estruturas administrativas e programas de governo que já foram exauridos ou até revogados tacitamente. Espero colaborar bastante com o meu país, assim como ter a colaboração de todos vocês. O Brasil será amanhã no que cada um de nós fizermos no dia de hoje. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou o município de Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira, para inaugurar a primeira estação de TV digital na região. A visita também faz parte das ações que marcam os 1000 dias do governo. A torre, primeira do tipo a ser instalada no Brasil, vai levar o sinal para 8 municípios e integra o programa Digitaliza Brasil. Hoje, as pessoas que moram nas cidades mais longínquas, mais longe da capital, as mais longes, você é obrigado a assistir programações do Sudeste, de São Paulo, do Rio, e não assiste a programação local. Além disso, um canal analógico. Todos os municípios que aderirem, eles vão receber gratuitamente a TV digital, a torre de TV, a estação de TV e a capacidade de até 8 canais, com melhor imagem e melhor som. A taxa de desemprego caiu para 13,7% no trimestre encerrado em junho, de acordo com um levantamento divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É o menor índice desde maio de 2020. No trimestre iniciado em março, esse mesmo indicador era de 15,1%. A pesquisa analisou o desempenho do mercado de trabalho, considerando dados do IBGE, que analisa todos os tipos de ocupação e cadastro geral de empregados e desempregados do Ministério da Economia, que leva em conta os empregos com carteira assinada. E, para comentar essa queda da taxa de desemprego, está aqui com a gente nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor, bem-vindo. Foi uma queda significativa, né? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sim, e nós já tínhamos previsto essa queda aqui, porque, na verdade, esse sistema ele mede sempre 3 meses, é um sistema trimestral móvel, né? Então, ele está medindo ainda março, né? Abril, maio, junho, né? Então, esses 3 meses, né, que são do segundo trimestre. Na verdade, o emprego cresceu muito desde então, nós já vimos aqui, né? Mais de 1.800.000 postos de trabalho. Então, isso ainda não apareceu por causa desse sistema trimestral. Então, você sempre tem que pegar lá de trás. Quando é um sistema mais, se fosse um sistema mais mensal, você teria uma visão mais atualizada. Então, vai levar um tempinho entre o momento em que esses novos empregos, esses novos postos de trabalho forem gerados, até eles aparecerem nas estatísticas, né? Mas a tendência de desemprego é de queda, embora seja uma queda lenta, uma queda suave, porque o mercado de trabalho no Brasil é um mercado muito regulado. Então, qualquer política de promoção de emprego e renda no Brasil, ela demora um pouco para gerar o efeito esperado. Hoje, na segunda-feira, aquele dia que a gente traz aqui os dados do Boletim Focus, a gente já tem, inclusive, aqui um arte para o senhor comentar, né? O Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central e traz as expectativas de mais de 100 instituições a respeito da economia brasileira. Quais são os destaques, professor? Aqui nós temos as cotações do mercado financeiro, né? Infelizmente a arte está errada, mas vamos comentar. A gente tem problema. A gente daqui a pouco tenta colocar a arte certinha. Não tem problema. O que a gente observou nesse Boletim Focus desta semana foi principalmente na questão da inflação. A inflação continua sendo a principal vilã aqui do nosso boletim. E o que acontece? A expectativa do mercado era até a semana passada... Agora sim. Agora está certo, Boletim Focus de hoje. Exatamente. Então, o que a gente percebe, a principal mudança realmente é a questão da inflação, né? Então, a expectativa do mercado semana passada era de 8,35, aumentou para 8,45. Eu até fiquei surpreso, eu te confesso, Catiúcia, que não houve nenhuma mudança na taxa Selic. Eu acreditava que o mercado já ia projetar uma pequena mudança, que é o que eu acredito que vai acontecer no próximo Boletim Focus, já passar a taxa Selic talvez de 8,25 para 8,5. Né? Agora, esse aumento da inflação reflete justamente esses índices todos que foram divulgados. A prévia de setembro, que ficou em torno de 1%, então, realmente isso não motivou os agentes econômicos, ao contrário, isso gerou essa expectativa negativa em relação à inflação. Por outro lado, a gente pode observar ali que as expectativas em relação ao crescimento do PIB, das reservas internacionais, dos investimentos estrangeiros, foram mantidas. Tá bom, professor, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. A montadora de automóveis Volkswagen, que fica na cidade de Taubaté, interior de São Paulo,
entrou hoje em férias coletivas por causa da falta de componentes, principalmente de semicondutores, utilizados na produção de chips e de circuitos eletrônicos dos carros. 800 funcionários estão em casa por um período de 10 dias. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, esta é a 6ª vez que a fábrica convoca período de férias coletivas este ano. A escassez na entrega dessas peças, devido à pandemia, fez com que diversos fabricantes paralisassem a linha de produção ao redor do mundo. A construção modular, em que as casas são fabricadas fora do canteiro de obras e de forma industrializada, vem ganhando espaço aqui no Brasil. Atualmente, o mercado movimenta cerca de 300 milhões de reais por ano e tem expectativa de crescer ainda mais. Casa com quarto, banheiro, cozinha, sala e deck flutuante. O imóvel construído em módulos traz uma proposta sustentável, com placa solar, gerador e um equipamento que trata o esgoto produzido. A gente tem um biodigestor, que é uma mini estação de tratamento de esgoto. Ele tem autonomia de 900 litros dia. Essa água ela vai fazer a decomposição e ela sai em forma de adubo. A rapidez com que as construções modulares são feitas atrai investidores de franquias comerciais. Com a pandemia do coronavírus, aumentou o interesse por mais agilidade na entrega de imóveis. No momento, quem está procurando mais são as franquias de restaurantes, fast food, mas tem também a parte hoteleira que também está vindo bastante. É muito mais fácil você instalar uma lanchonete em qualquer lugar com um módulo, ela chega pronto. Também hoje tem os mini mercados que estão sendo instalados nos condomínios. A construção modular tem a vantagem da mobilidade. Esta casa, por exemplo, tem 2 andares, 20 metros quadrados e é entregue assim, pronta. Mas pode ser desmontada em apenas 4 horas e transportada para outro lugar. Já este módulo, feito em estrutura metálica, pode ser aumentado ou diminuído conforme o interesse do comprador. Através de um aplicativo, você customiza a casa do jeito que você quiser e nós entregamos ela de 60 a 90 dias no máximo. Uma casa como essa, se fosse feita de forma convencional, no mínimo 7, 8 meses, se não houver atraso nem estouro de orçamento. O modular é um pouco mais caro, porque ele vem com revestimento termoacústico, com acabamentos que é muito mais fácil de você fazer manutenção, já vem com a elétrica pronta. Essa parte é muito melhor. São Paulo, o estado mais populoso do país, ampliou o grupo de pessoas que receberão as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Ao vivo da capital paulista, Vanessa Casalino tem os detalhes para a gente. Vanessa, boa noite. Oi, Catiúcia, Roberto, boa noite a vocês, boa noite a todos. Começou hoje aqui na capital a vacinação com 3ª dose para quem tem mais de 70 anos e completou o esquema vacinal, tomou a 2ª dose ou dose única há mais de 6 meses. Este público é estimado em mais de 170 mil pessoas que estão recebendo o imunizante da Pfizer. Em todo o estado de São Paulo, mais de 70% da população adulta já recebeu 2 doses de vacina. E começou a valer também hoje aqui no estado a obrigatoriedade de apresentar comprovantes de vacinação com ao menos 1 dose para ingressar nos prédios da Justiça Estadual, como fóruns, por exemplo. A determinação é do Tribunal de Justiça aqui do estado e vale para todo mundo, para o público em geral e também para quem trabalha nesses prédios, como membros do Ministério Público, advogados, estagiários, funcionários de empresas terceirizadas e também de agências bancárias, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, que funcionem nesses prédios. Catiúcia e Roberto. Obrigada, Vanessa. A repórter Alessandra Lago traz notícias lá do Rio de Janeiro. A campanha de vacinação contra a Covid avança e bate recorde de doses aplicadas em um único dia. No sábado, a vacinação aqui no Rio de Janeiro para toda a população com 12 anos ou mais foi recorde. Mais de 123 mil pessoas foram aos postos de vacinação, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Foram pouco mais de 53 mil pessoas imunizadas com a primeira dose, 57 mil com a segunda dose e 12 mil com dose de reforço. Uma das estratégias foi permitir que as pessoas escolhessem a vacina que desejassem tomar. Essa foi uma ação pontual, ou seja, não vai ser mais possível escolher o imunizante. Atualmente, na cidade, 98,8% da população com 12 anos ou mais está vacinada com a primeira dose ou dose única e 62,6% com a segunda dose.
Se considerarmos a segunda dose na população com 18 anos ou mais, a taxa é de 68,5%. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 594.443 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 243 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, já passa de 21 milhões o número de casos confirmados da doença até aqui, 8.600 aproximadamente nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.340.373 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. E a gente mostra agora como anda a vacinação pelo país. Nós vamos ver aqui um repórter por regiões. 15 milhões de pessoas da região norte já receberam a vacina contra a Covid-19. No Nordeste, 50 milhões e 700 mil. Na região Centro-Oeste, passa aí de 17 milhões, 102 milhões no Sudeste e 34 milhões e 700 mil pessoas imunizadas na região Sul. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora praticamente 288 milhões de doses da vacina. Desse total, 229 milhões já foram aplicadas, sendo que 144 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 85 milhões já receberam também a segunda dose ou a dose única da vacina. A pandemia piorou o sono do brasileiro. Um estudo aponta que 7 em cada 10 pessoas estão dormindo menos tempo. Além disso, a qualidade é inferior e os pesadelos estão mais frequentes. Maria Antônia dormiu mal por mais de 15 anos. Isso piorou com a preocupação e a mudança de rotina na pandemia. Mas com a ajuda médica, ela está reduzindo os remédios para dormir. Passou a cuidar da saúde mental e da chamada higiene do sono. Eu costumo dormir às 10. Mas antes disso eu vou me preparando com outras coisas. Eu vou bordar um pouquinho, eu vou tocar um teclado, vou fazer uma outra atividade que seria mais relaxante. Numa pesquisa feita pelo Instituto do Sono com 1.600 pessoas de todo o país no ano passado, mais da metade relatou piora no sono. O aumento das preocupações e do tempo na frente das telas de computador, TV e celular foram os principais motivos para isso. Essa ajuda que a gente pode oferecer é tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista psicológico. Então, muitas vezes você precisa reorganizar aquelas ideias que o paciente tem quanto ao sono, o que é dormir, para que ele serve, a importância dele, para que ele consiga relaxar para dormir. Um aplicativo lançado no início do ano passado acompanha a rotina dos usuários por 2 meses e sugere técnicas científicas para melhorar a insônia. Com o início da pandemia, a procura pelo serviço foi grande. A gente falou assim, bom, já que está todo mundo precisando, vamos deixar o programa de forma gratuita. A gente traz um volume grande de pessoas e faz uma validação clínica para saber qual a efetividade do programa. Sandra dormia mal desde que entrou na menopausa e, trabalhando de casa durante a pandemia, conseguiu seguir com disciplina a rotina aconselhada pelo aplicativo. Arranjou uma poltrona de leitura e reservou a cama para dormir bem. Você ter dormido e ter realmente descansado é fundamental. Você vai ter mais paciência até com as pessoas, né? Porque não dormir, a mim pelo menos, deixava muito irritada. E olha, nesses tempos de pandemia, o que era uma diversão juvenil, de repente está se tornando um tratamento de saúde. Os Pop-its são encontrados em muitos estabelecimentos comerciais espalhados pelo Brasil e, de maneira despretensiosa, tem estimulado, auxiliado pessoas cada vez mais jovens a combater problemas de gente grande. A reportagem é da TV Claré. Eles chegaram em pequenas quantidades em meados de julho. Hoje estão aos montes nas caixas e prateleiras de todo o comércio. Possuem diferentes formatos, coloridos e tamanhos. E todos têm o mesmo objetivo: anti-estresse. A procura pelo modelo perfeito aumentou entre as crianças, que mesmo do outro lado da tela querem escolher o mais interessante. Um brinquedo de criança que traz alívio para o que diziam antigamente ser questões de gente grande. A sensação produzida no corpo ao apertar constantemente essas bolhas, de acordo com especialistas, provoca um equilíbrio hormonal capaz de reduzir o estresse. Apesar da febre do momento, essa não é uma invenção de agora. Existem outros itens no mercado que também ajudam
com inquietações do corpo. Este, por exemplo, semelhante a um anel, é fabricado com um material que tem textura áspera. E, ao contrário, a sensação que ele produz em contato com a pele é diferente, mas agradável. Teodoro tem 9 anos. Inquieto por natureza, o garoto tem dificuldades para manter a mente sossegada e assim realizar as tarefas importantes do dia dele mais focado. Eu ficava apertando e esperava chegar o final da aula. Esses recursos, então, eles podem trazer sensações que mantêm esse cérebro, então, atento àquilo que é necessário. Então, em vez de ficar apertando a tampa da caneta ou mordendo a pontinha do lápis, dá para usar esses recursos e depois também. Daqui a pouco você vai ver. Depois do resultado de uma eleição apertada e sem nenhum partido com maioria dos votos, a Alemanha costura alianças para definir quem vai ser o sucessor de Angela Merkel. Os detalhes depois do intervalo. Na Alemanha, após uma eleição apertada, os dois partidos mais votados começam a negociar com outras siglas a formação do governo. Os sociais-democratas têm uma pequena vantagem sobre o conservador democrata cristão de Angela Merkel. E tanto um como o outro querem o apoio dos verdes e dos liberais. O recado dos alemães nas urnas ontem foi de que eles querem mudança, mas não muita. Os quase 80% de aprovação da atual chanceler Angela Merkel não foi suficiente para convencer os eleitores a votarem no partido dela, o conservador democrata cristão. A sigla, liderada por Armin Laschet, teve pouco mais de 24% dos votos e ficou em segundo lugar na disputa, o pior desempenho da sigla desde que foi criado. O vencedor foi o social-democrata de Olaf Scholz, que se aproximou dos 26% dos votos. Scholz é vice-chanceler alemão, já que o atual governo é formado por uma coalizão entre conservadores e democratas. Arranjo que dificilmente vai se repetir. Hoje, após declarar vitória parcial, Scholz disse que pretende formar um governo com os verdes e os liberais democratas livres. Armin Laschet também está na briga. Segundo ele, a diferença pequena de votos dá aos conservadores
conservadores legitimidade para buscar um entendimento com outras siglas. O que parece certo mesmo até agora é a participação dos verdes no governo. A sigla teve cerca de 15% dos votos, o melhor desempenho até hoje, o que mostra a crescente preocupação dos alemães com questões ambientais e coloca a sigla em uma posição privilegiada, já que pode ser a fiel da balança na escolha do próximo governo. A líder do partido, Annalena Baerbock, deixou claro que a sigla quer uma mudança real e que os verdes não vão esperar serem chamados para conversar. Eles já estão nas negociações. Outro recado dos eleitores foi de que a Alemanha, mesmo tendo virado um pouquinho à esquerda, quer continuar perto do centro, como foi no governo Merkel. A sigla de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, e o à esquerda perderam votos em comparação com a última eleição e dificilmente vão fazer parte do próximo governo. O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, chegou a ficar horas sem atividade hoje pela manhã, mas já voltou a expelir lava. E olha, cientistas dizem não ter certeza se o material vai chegar no mar. Milhares de pessoas saíram de casa para evitar a fumaça tóxica que pode se formar caso a lava entre em contato com a água. Após horas de calmaria, o Cumbre Vieja começou a expelir uma fumaça branca hoje, seguida de outra fumaça preta. Cientistas dizem que a cor escura é devido às cinzas que saem da cratera. O vulcão entrou em atividade há 8 dias e já deixou milhares de pessoas desalojadas. Mais de 500 construções foram destruídas, além de florestas e plantações. Agora os cientistas monitoram se a lava vai chegar ao mar, o que pode criar uma fumaça tóxica. Não é possível saber por quanto tempo o Cumbre Vieja continuará ativo. Um forte terremoto de magnitude 5,8 atingiu a maior ilha de Creta, na Grécia. Um homem morreu depois que uma cúpula de uma igreja em construção caiu na cabeça dele. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Dezenas de casas foram danificadas e as pessoas correram para as ruas com medo dos desabamentos. Olha, uma notícia não muito boa para quem gosta de um cafezinho, Catiúcia. A safra de café em Minas Gerais deve sofrer redução de quase 40% neste ano, em comparação com 2020. O levantamento é da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. No sul do estado, cafeicultores se preocupam com a situação, já que depois da geada, a previsão é de estiagem e os reflexos da baixa produção podem ir até 2022. A reportagem que nós vamos ver é da Rede Minas. As condições climáticas de 2021 têm afetado e impactado negativamente as produções de café do sul de Minas. A gente está calculando em torno de 30% a 40% em relação às perdas, né? E vamos dizer o seguinte, não é só o café, toda a agricultura, né? Faltando água para as plantas, a planta não desenvolve, não forma ramos novos, não tem folha e também reduz a florada. E quando flora, parte dessa florada é abortada. Com isso, a qualidade e o preço do café vem sofrendo alterações. Se nós pegarmos os preços de lá para cá, ele teve uma valorização alta aí próxima de 25%, 30% nas cotações, tanto no mercado internacional, na Bolsa de Nova York, tanto também aqui no nosso mercado interno. Então, essa geada que nós tivemos aí em primeiro impacto causou essas altas no mercado. Para tentar reverter a situação, um caminho a ser seguido pode ser investir em sistemas de irrigação, que no sul do estado estão disponíveis em menos de 10% das lavouras de café. O produtor pode mudar a sua forma de manejo, né? Conservar o mato na lavoura, as plantas daninhas, e manter um café mais com plantas árvore, né? O café arbóreo, né? Seria árvore no meio do café. Isso ajudaria um pouco a resistir um pouco mais o período de estiagem. Hora da previsão do tempo. Lara, boa noite. A gente viu aí Minas reclamando da estiagem, que foi longa por lá e eles temem que continue. São Paulo também ficou muito tempo sem chuva e aí se assustou no fim de semana porque, de repente, quando a primavera chegou, mudou o tempo e trouxe até tempestade de areia. É isso mesmo, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite a todos. Nesse domingo, ou seja, ontem, os moradores aí de algumas cidades do interior paulista e também de parte do Triângulo Mineiro acompanharam aí um fenômeno pouco comum, né? Uma tempestade de areia.
O que aconteceu é que com a chegada da primavera vieram aí as primeiras pancadas de chuva, os ventos aceleraram e formaram uma frente de rajadas, com velocidade aí acima de 80 km por hora. Esses ventos encontraram uma região mais quente, seca e com muita poeira, né, que foi arrastada e formou essa grande nuvem aí que a gente vê cobrindo o céu e deixando o dia com cara de noite. Mas olha, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão aí para que esse fenômeno se repita na região nos próximos dias, já que deve chover por lá pelo menos até o final dessa semana. E falando em chuva, então, vamos ver onde é que chove amanhã? Amanhã tem previsão de chuva para praticamente toda a região norte, parte do nordeste de forma rápida e isolada. Também aqui no centro-oeste, parte do sudeste e na região sul. No sul, inclusive, tem alerta aí por conta de tempestades, né? Tempestade porque a chuva lá pode ser volumosa e com ventania. Então, muita atenção para a possibilidade de queda de árvores e também de alagamentos. Vamos ver então como ficam as temperaturas amanhã? Amanhã em Campo Grande, mínima de 21, máxima de 36 graus. Em Manaus, a máxima pode chegar a 33. Natal, 24 graus é a mínima, 30 é a máxima. Em Vitória, pode chegar a 28 graus. E Florianópolis, elas vão variar entre 17 e 25 graus. E é da capital catarinense que a gente tem imagem ao vivo hoje. Em Florianópolis faz 23 graus nesse momento, não tem previsão de chuva para essa noite ainda. Mas daqui até o final da semana deve chegar aí uma nova frente fria na região. Obrigada, é isso, Lara. Catiúcia. E ó, só um comentário que impressionante nessa tempestade de areia. Você viu isso? Deu medo. Impressionante. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Já comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Data criada para ampliar o conhecimento sobre esse assunto. Lá no Rio de Janeiro, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia é uma referência na área e espera bater o recorde de captação de tecidos neste ano. Felipe rompeu 2 ligamentos do joelho em um acidente de moto. Depois de um ano de fisioterapia, a recuperação foi possível porque uma família doou tecidos que foram transplantados. Queria agradecer demais essa pessoa que fez essa doação e que conscientize mais pessoas da importância do conhecimento desse tipo de procedimento também, né? O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro é responsável pela captação e distribuição de tecidos como a córnea, ossos, tendões, meniscos e cartilagem, que vão ser utilizados em transplantes ortopédicos e odontológicos. Segundo a estimativa do INTO, 2021 deve bater o recorde em doações de tecidos na comparação com os últimos 4 anos. Entre janeiro e agosto, o Instituto contabilizou 90 captações de tecidos, o que representa um crescimento de 57% na comparação com o total de doadores do ano passado. Um dos motivos para o recorde no número de doações é a criação do Banco de Pele em 2017, que atende diversas pessoas com ferimentos por queimaduras. A gente também está atendendo aí a centros de tratamento de queimados de todo o país, encaminhando aí pele para transplantar em vítimas de queimaduras, por exemplo, em Natal, na Bahia, Distrito Federal, entre outros estados. O número de doações e transplantes de multitecidos pode crescer ainda mais com o trabalho de conscientização das famílias, já que a recusa à doação ainda é grande. Em muitos casos, os parentes acreditam que o corpo do doador pode ficar desfigurado com a retirada do tecido, mas esse argumento não passa de um mito. A gente coloca o material sintético no lugar do osso e a gente reconstrói e o aspecto ao final ele tem que ser o mais preservado possível e a gente consegue dessa maneira manter a aparência que é desejada até para a gente fazer um processo de velório desse ente querido junto à família posteriormente de forma adequada. E olha, reforçar a doação de órgãos e tecidos é um desafio constante da campanha Setembro Verde, que neste ano destaca a necessidade e a importância de avisar a família sobre o desejo de ser doador. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 53 mil pessoas aguardam por esses tipos de transplante no país. O governo quer mobilizar toda a sociedade por conta da queda nas doações durante a pandemia. O objetivo é ampliar o número de doadores e reduzir a lista de espera. A legislação do Brasil diz que a palavra final para a doação de órgãos não é da pessoa. Então não basta estar registrado na sua carteira nacional de habilitação, não basta ter um registro em cartório. A família é quem que tem a aprovar e dar a palavra final de doação. Quando tem um paciente ou quando tem alguém doente, a família toda adoece.
adoece. E quando esse paciente também recebe a saúde de volta, a família também recebe essa saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje mais de 53 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão ou de córnea no Brasil. E nessa hora, a família tem a palavra final. Uma decisão sempre difícil, mas que pode salvar vidas. A minha irmã tinha 33 anos na época do acidente. Então, você não para pensar que isso é uma realidade possível. Eu conversei com os meus pais, assistente social, o médico que atendeu a minha irmã. A gente conversou e os meus pais concordaram, que me trouxe um alívio muito grande. A gente sente muito orgulho até hoje de ter conseguido fazer a doação de órgãos da minha irmã. E a gente destaca mais uma vez aqui a importância que o ato de doar um órgão pode ter para salvar vidas. Tanto é assim que, é bom lembrar, o Brasil possui o maior programa público de transplantes do mundo. Pois agora você vai conhecer uma história de amor e também de doação. Os personagens são duas primas que têm suas vidas inteiramente ligadas por conta de um transplante. As primas Rafaela e Thalita são baladeiras, adoram um pagode e até já moraram juntas. Quando coincidiu das duas ficar solteira, daí a gente começou a ir pra balada e aí deu muito certo, porque a gente gosta das mesmas coisas praticamente. E aí juntou mais ainda. A essa altura, Rafaela já tinha tomado um grande susto na vida. Eu passei mal na faculdade. Me levaram para o hospital. Na outra segunda, eu já estava colocando o primeiro catéter para fazer a primeira sessão de hemodiálise. Por mais que a hemodiálise tenha melhorado muito hoje em dia, ela perde 2 horas por dia, de segunda a sábado, para poder se deslocar, sair da casa dela até a clínica, voltar, e tudo isso limita. E a ideia do transplante é eu devolver para a menina jovem dessa uma vida que qualquer pessoa dessa idade tem. Rafa esperou pelo rim de um doador falecido, mas na fila não tem preferência a quem chega primeiro. Passou 5 anos e eu fiquei esperando na fila, foi muito dolorido. É preciso ter compatibilidade entre doador e receptor e analisar a urgência do transplante. E a pandemia não ajudou quem está à espera de um órgão no Brasil. De 2019 para 2020, houve em média uma queda de 11% do número de doadores. Os transplantes renais caíram mais, 24,5%. Mas tinha solução caseira. Thalita, nos testes com a família, a compatibilidade para a doação veio dela. O único cuidado que eu tenho que ter é que eu tenho uma alimentação correta, que todos nós deveríamos fazer, e fazer exercício físico, atividade física. A vida da Thalita normal, o rim que sobra, ele assume totalmente a função, por isso que existe essa modalidade, a gente não pode nunca colocar o doador em risco. E depois minha vida segue normal. A minha não altera em nada, a dela alteraria basicamente tudo. E foi aí que Rafaela Santana e Thalita Cunha dividiram para sempre uma parte da vida. Para tudo, você faz parte dessa história. É o dia da nossa vitória, chora comigo. Oi Thalita, oi Rafa, a história de vocês chegou aqui pra gente, um beijo no coração de vocês, parabéns aí pela atitude de se dar ao próximo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, da família Jeito Moleque, e essa música aqui é pra vocês, tá bom? Saber que dentro de mim hoje tem um pedaço dela é ter a certeza que eu nunca mais vou estar sozinha. É ter a certeza de que sempre que eu sentir dúvida de que alguém me ama, é só eu olhar para a cicatriz que eu vou ter certeza que alguém me ama muito, que me deu um rim. E ela hoje é a pessoa mais importante da minha vida. História bonita, emocionante, bem contada e que toca a gente, mostra como realmente doar salva vidas. Com certeza, casos como o da Rafa e da Thalita existem aos montes e devem estimular outras pessoas a fazer o mesmo. Verdade. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Elisângela Guimarães. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. E a gente encerra essa edição com imagens de Belo Horizonte. Obrigada pela companhia. Boa noite. Até amanhã. Tchau.
Tchau.